E veja que exemplo fantástico. Aí está uma imagem de uma corrida de cross country, 300 metros, na cidade de Londres, capital da Inglaterra, lá do Reino Unido. O espanhol que está ali atrás, calção vermelho, usa verde e branca, Fernando Arraia, o que ele faz? Ele reconduz o corredor à sua frente, de short azul, queniano, chamado Abel Mutai, para a linha de chegada que está exatamente ali na imagem de uma pessoa de costas, blusa vermelha e calça preta. Ele errou na chegada, ele errou, deveria ter entrado ali, naquela faixa da pista, onde está eu suponho que seja um fiscal de prova. O que ele fez? Ele poderia ter aproveitado, já que o seu rival queniano, quase sempre um vencedor dessas provas de resistência, combinado com velocidade, então, ele poderia ter se aproveitado disso, ter conquistado o primeiro lugar e os logros da vitória. Mas não, o que ele fez? Ele foi lá, avisou, e a foto flagra o momento exato que ele dá um toquezinho nas costas do queniano e o chão, para que ele relaxe o caminho, entre pela correta da prova e vai lá buscar os louros dessa merecida vitória. Fantástico, né? Onde é que isso está escrito? Algum manual de corridas, de provas, está dito, olha, se quando tiver na seguinte situação, o seu adversário, o seu oponente vier na sua frente e errar a entrada, você tem que fazer o seguinte, você vai lá e ajuda ele a voltar. Isso é uma escolha pessoal, é dele. Ele aprendeu a ser ético, ele escolheu a ser ético, ele aprendeu a respeitar o outro, que no caso é um adversário. Olha que coisa fantástica. O outro é um adversário que está levando dele o que ele gostaria, que é a vitória. Mas ele não hesitou e foi lá, é um exemplo a todos nós, ele vai ser citado, assim como eu faço, durante muito tempo, a vida inteira, pelo seu fantástico exemplo de ordem ética. E agora nós podemos pensar no seguinte, dolorosamente até. Quantas pessoas que nós conhecemos do nosso país, das quais nós gostaríamos de obter um exemplo de ordem ética, e nós nos frustramos, não é verdade? Terrível, mas é verdade. Mas vamos pensar um pouquinho mais. Vou pedir com que você olhe um pouquinho para si e responda a seguinte proposta. Pegue lá, faça uma vez uma pausa no vídeo, gaste o tempo que for necessário, que você depois retoma no momento que você achar conveniente, que o vídeo estaria à sua disposição, e responda a seguinte questão. Sou uma pessoa ética porque, ali naquele ponto de lado, você coloque tudo que você entenda que qualifica você como pessoa ética. E faça-o corajosamente, faça-o de forma plena, completa, ninguém vai censurá-lo, ninguém vai questioná-lo, é apenas uma reflexão que você vai fazer consigo mesmo. Nesse momento, você estará fazendo uma percepção de si, estará dando a si próprio, ou a si própria, uma oportunidade de se ver e responder por que eu sou uma pessoa ética. Eu tenho certeza que isso aqui tem muito papel à sua frente para poder responder tudo. Como você vai tomar o tempo que for necessário, o vídeo vai ficar parado esperando por você, até você poder retomar, façam de maneira completa. Vamos à obra. Então, quantas laudas você preencheu? 3, 4, 5, 10, 15, 20? Um montão, eu tenho certeza. Você viu como você tem atributos, como você tem adjetivos, como você tem características, como você tem dados que o qualificam com uma pessoa ética? Não tenha dúvida, isso é sua realidade. Quantas vezes você já deu provas a si mesmo de que você é uma pessoa ética? Quantas vezes você teve tentado a não sê-lo e se manteve de forma granítica, de forma corajosa como uma pessoa ética? Isso é possível para todos nós, desde que nós sejamos capazes de olhar para a definição de ética e olhar também o termo moral. Esse termo é muito forte. Moral, inclusive, é uma das palavras muito utilizadas na linguagem mais solta, nas chamadas gírias, né? Quando alguém quer se referir para o outro assim, de uma forma segura, olha, vamos conversar na moral e na responsa, papo reto. Você já não viu isso? Eu gosto de ver essas discussões, eu vejo pessoas, não sou melhor do que elas, mas a maneira de se expressar delas é muito mais rica do que às vezes eu não consigo ser. Ele fala, olha, na moral, bicho, na moral, ô truta, ou na moral, maluco, você só vê essas gírias, isso é muito engraçado. Quero ter com você um papo reto. E nesse momento tudo indica que haverá um absoluto respeito entre as partes. E por quê? Porque moral é algo que transcende o próprio ser humano, mas o envolve e rege a sua vida.
Moral é algo que nós nos apoiamos no sentido de darmos sequenciamento aos nossos hábitos de cotidiano, aos nossos comportamentos. E é algo muito rico, muito extenso. Em primeiro lugar, ele é relativo a cada cultura. O que é moral para você pode ser imoral ou amoral para os outros. Por exemplo, imoral é aquele que nega ou colide com as convenções morais. Você andar, por exemplo, com um popó descoberto nas ruas, você pode dizer que está fazendo um happening, que você está fazendo uma instalação, você está fazendo um protesto de ordem lúdico-emocional. Não vai ser aceito, porque a moral acredita que bumbuns, por mais bonitos que sejam, devam ser guardadinhos, devam ser protegidos de um olhar um pouco mais curioso. Vamos ver agora o que é ali no campo do direito dos seus lares. O que é a moral? É a falta de senso do que seja a moral em si. Quer ver um exemplo? Estava um índio lá no norte do nosso país, que nunca veio numa grande cidade, eu levo, por exemplo, para uma feira livre, para mostrar como é que é uma feira, para ele como é que é uma feira livre. Ele vai lá, vai pegar um mamão, um caqui, uma laranja, uma banana, e ele vai comer, porque na selva está à disposição, é só esticar a mão e buscar. Para nós não, ele tem que pagar. Ele não saberá, se alguém for levar à prisão, ele não vai entender. Porque no reino dele, na cultura dele, aquilo que é moral para nós, sequer existe para ele, assim sucessivamente. Cada cultura, e essa é uma das razões de tanta contradição humana, de tanta encrenca entre nós. A moral de cada um contra a moral de todos, a moral de cada um contra a moral de cada um também. Segundo, a moral é mutante. Há muito do que nós aceitamos naturalmente hoje em dia, que no passado era um vexame, era um horror, era proibido. Eu deixo aqui de citar exemplos, que é para não tomar tempo, muito menos para evitar enveredar por campos onde as susceptibilidades possam ser feridas, né? Mas você sabe que tem muita coisa que nós aceitamos naturalmente, que há 5 anos, 10 anos, não eram aceitas. Não é verdade? Posso dar um exemplo? Mulher pilotando avião. Dia desse eu estava num determinado voo, sentado ali na parte da frente, aí entra todo mundo e entra uma moça com 1,90 m de altura, com aquela posição de noche dela, também na sua manga, comandante, e foi lá para a cockpit de aeronaves e dirigiu ao lado esquerdo onde fica o piloto. O sujeito do meu lado disse: eu não vou viajar com mulher pilotando esse trem, não. Achei muito engraçado, mas respeitei, porque a cultura dele. Para mim, é uma profissional com outra qualquer naquele momento, uma profissional com muito mais conhecimento, nas quais eu entrego a minha preciosa vida para poder me levar para o meu destino, voando a 960 km por hora. Mas na cabeça dele, ele nunca tinha visto, ele nunca tinha notado que não existe diferença entre as pessoas, depende do preparo que cada um tem. Isso dá muita discussão, isso dá muita encrenca, isso dá muita divisão entre as pessoas, porque, repito, a moral não é conclusiva, não é definitiva, ela muda. O que é pior, ali na terceira linha, moral define, reprime e limita. Às vezes pune. E tudo isso faz da nossa realidade. Em cada canto existe uma moral, em cada família tem uma moral, em cada estado, sabe, dentro de uma mesma sociedade, nós temos uma multiplicidade de condutas morais que nos deixa, às vezes, perplexos. O desafio está em construir tudo isso ao amparo de um código de conduta maior, que não se casa a Constituição, 1988, a chamada Constituição do Cidadão, que a princípio rege tudo mais. Todas as leis, todos os decretos, todos os atributos estão sujeitos ao que determina o princípio da Constituição. Mas é uma coisa muito importante: ninguém está ausente de moral. Eu posso negar a moral, posso colidir com ela, mas ela está ali de um olho atento me cobrando alguma coisa. Por quê? Porque, veja alguns exemplos, algumas justificativas bem interessantes. Bem lá atrás, no ano de 1632, quando nasceu John Locke, um filósofo, estudou profundamente o comportamento dos seres humanos e construiu uma frase que é absolutamente lapidar, definitiva: minha liberdade começa onde termina a sua. Você já deve ter dito isso. Você já não disse: meu direito começa e termina o seu, e vice-versa? Na discussão com uma pessoa das ruas, ou numa troca de ideias, às vezes de maneira coloquial, sem atitude nem nada, mas é isso mesmo. A liberdade não é plena para ninguém. Ela tem uma limitação, e a limitação maior quando começa a sua. Ou, se não é a sua, é da sociedade a que nós pertencemos. Eu não posso, em nome do meu direito de me manifestar, agredir o outro.
ofendê-lo, humilhá-lo, fazer referências desairosas, criminosas mesmo, a qualquer coisa da sua característica. Por quê? O meu direito termina quando começa o seu. Segundo a expressão absolutamente fantástica do Jean-Jacques Rousseau, que viveu até pouco antes da Revolução Francesa, de 1789, que mudou, pelo menos culturalmente, grande parte do mundo. Ele disse, sofre contestações, mas é tudo que nós temos de melhor. O certo é a vontade da maioria. Há quem diga que a democracia, que é a vontade da maioria, é um sistema político extremamente defeituoso, cheio de contradições, cheio de absurdos, mas, como diria Winston Churchill, é melhor que nós temos por enquanto. Né? Jean-Jacques Rousseau dizia com muita precisão que o certo é a vontade da maioria. E bem recentemente, há um nome que eu chamo muito a sua atenção, está lá no crédito, abaixo da frase, Zygmunt Bauman, nasceu em 1925, está aí vivinho ainda, tem 35 anos de idade, muito lúcido, escrevendo um livro a cada mês, exageradamente falando, mas que nos disse algo que é para provocar uma reflexão profunda. Moral é uma categoria contingente, ambivalente e incontível. Complicado? Não, não é. Contingente porque ela está presa a fatores contingenciais, situações emergenciais, situacionais, de momento. Ambivalente porque tem sempre pelo menos duas versões. Pelo menos. Isso tiver uma multiplicidade de versões. E é incontível. Por que é incontível? Porque ela cresce, ela se expande. E a moral, como tudo mais, acaba dominando o seu próprio criador. O ser humano cria os códigos morais, os códigos éticos, depois a eles tem que se submeter, e um dia acaba sendo submetido a um código ético, um código moral que parece ter sido criado por qualquer outra pessoa, menos ele. Estes fundamentos remetem a nossa atenção para nós enfrentarmos uma pergunta muito difícil, que são os dilemas morais. Que direção seguir? Eu concordo, discordo, ignoro, fico em cima do muro, trombo de frente, né? Todos nós enfrentamos dilemas o tempo inteiro. Dilemas desde os mais simples. O que eu faço? Meu filho, eu achei muito engraçado que meu filho jogou um objeto numa pessoa que estava passando, e essa pessoa levou um susto danado e caiu de maneira cômica no chão, por exemplo. O que eu faço? Eu vou rir, vou apoiar a brincadeira muito engraçada que ele fez, ou vou reprimir? Essa questão de dilemas é terrível. Todos nós vivemos dilemas o tempo inteiro. O que eu faço? É justo prender uma pessoa que cometeu um delito mínimo, como o roubo de um pão? Privá-la da liberdade, colocá-la num cárcere porque estava com fome e roubou um pão? É justo. Do ponto de vista legal, é justo, mas não é humano. O que deve prevalecer? O humano ou o justo? É justo manter uma pessoa décadas preso numa cela isolada de todo mundo, dada a sua periculosidade? Alguns dizem que é extremamente justo. Outros dizem que não, que ele pode ser um doente mental não tem responsabilidade pelo que faz, não pode ser penalizado pela sua demência. Isso é terrível. Eu nem me aventuro muito a discutir isso, porque isso me aflige muito, me mexe com a minha consciência política e tudo mais, mas eu tenho certeza absoluta que todo dilema é algo que nos robustece, é algo que nos leva a pensar. A esse respeito, gostaria de sugerir a você um filme que tem, em todas essas fornecedoras de filmes em streaming, ou você pode pegar se ainda existe ainda uma videolocadora, mas está aí à disposição. É um filme estrelado por ninguém menos que a Meryl Streep, no momento em que ela consegue se superar como atriz. Se chama A Escolha de Sofia. Resumidamente, esse filme é a história de uma mulher que tem uma relação com um oficial nazista, que por uma dessas perversidades da vida, a coloca diante do seguinte dilema. Ela tem 2 filhos. Um dos 2 ela deve escolher para ser sacrificado no campo de concentração. E após uma série de coisas, ela escolhe será um dos filhos, enquanto o outro, a quem ela nunca mais vê, será liberado por ser o mais forte, por ter uma maior perspectiva de vida. Esse filme mostra um dilema fantástico. A atriz vivencia a dor de uma mãe, a dor de uma mulher,
a dor de uma cidadã vilipendiada, maltratada, humilhada. Por um lado, do outro lado, a terrível capacidade humana de ser mal, de ser ruim para os outros. E ela faz essa escolha. Não vou dizer que, só posso dizer, para não estragar, que esse filho que ela escolhe sobrevive, mas ela não o vê nunca mais. Eu não vou contar o final do filme. Eu já usei esse filme em muitos treinamentos do mundo corporativo. Eu o utilizo com muita frequência em trabalhos de cidadania que eu faço, trabalhos com jovens, no sentido de ajudá-los a entender a formação de lideranças na área de jovens. Já fiz esse trabalho também muito com apenados, egressos do sistema penal, que vão ser colocados de volta para a sociedade, no sentido de ajudá-los a dizer que tudo, a vida é uma escolha, toda escolha é difícil. Desde que roupa que você vai botar. Uma roupa mais leve, uma roupa mais pesada, que o tempo pode virar, ele pode esfriar, ou pode aumentar ainda mais e esquentar. Tudo é muito difícil, escolher qualquer coisa é muito difícil. Ainda mais quando envolve o direito do outro, a vida do outro, etc. Todo dilema moral é um desafio para o ser humano. Agora, será menos penoso na medida em que ele tiver a consciência ética, em que ele diz, eu posso até errar, mas juro que eu fiz o possível para não ser injusto. Posso ser acusado de ter errado, mas jamais ter sido injusto. E esse processo pode levar o indivíduo a desenvolver a sua consciência de cidadania. Cidadania é isso. É respeitar, é entender aquilo que vem do latim civitas, que é o conjunto de direitos e deveres dentro de uma sociedade, seja esse conjunto descrito de maneira formal ou substantiva, que é o que eu quero dizer, definido em códigos ou descrito apenas na linguagem oral que passa de geração para geração. Cidadania é a noção que nos leva a recolher o excremento do cachorro nosso que nós levamos para passear. Cidadania é escolher adequadamente o candidato a um cargo público. Cidadania é pagar os impostos adequadamente. Cidadania é levar o carrinho do supermercado de volta à área de estacionamento e não largá-lo no estacionamento no meio dos carros. Cidadania é não permitir que o filho coma um chocolate antes que ele seja passado pelo check-out e pago. Cidadania é ter a noção de direito do outro. É mesmo sabendo que o outro pode ser prejudicado, não prejudicar, pelo menos conscientemente. Existe uma série de exemplos de cidadania. E todo o crescimento da cidadania nos faz seres humanos melhores, mais justos, mais equilibrados, sobretudo mais coerentes e mais humanos. Porque a condição cidadã tem tudo a ver com a consciência humana. O ser humano, antes de mais nada, é ser parte, é fazer parte daquele que o outro também utiliza, daquele que o outro também consome, daquele que o outro também acredita como nós, né? Dentro disso tudo, vem lá de trás de 106 a.C., quando nasceu Marco Túlio Cícero. Nossa obra magistral, sempre citada em todos os compêndios do direito, do estudo de ordem ética, da filosofia, légicos. Diz ele que leis são o melhor caminho a ser trilhado pelo indivíduo de uma sociedade. Sem leis, nada funciona, nem o universo. Se nós observarmos que apenas 3 leis, grosso modo, mantêm o nosso universo funcionando, que é a lei da eletromagnética, a energia nuclear positiva, fraca, energia nuclear forte. Várias outras. Mas o que mantém tudo isso funcionando, os corpos celestes em torno de si, são leis. E grande parte delas é bem conhecido por nós estamos aprendendo através delas, ampliar nossas percepções do mundo e irmos até bem além daquilo que o nosso planetinha permite. Mas em tudo existe uma legislação. Tudo tem uma norma. Quer ver um exemplo? Você conhece jogo de truco? Você já viu uma mesa de truco? Existe algo mais engraçado do que uma mesa de truco? Se você jogar truco, então, não importa se você é um cavalheiro de alto grau de respeitabilidade, é uma dama refinada, se é uma mocinha muito delicada, muito gentil, muito culta, se é um rapaz que está mais preocupado com as diversas notas que emite um violino solando diante de uma orquestra, enfim, ali as leis que regem um jogo de truco são leis próprias. Ali vale tudo. Não existe moral, não existe ética, não existe cidadania. Roubar é válido, burlar é válido, blefar é válido, subir na mesa é válido,
Dar socos furiosos na mesa também é válido. Escarnecer do adversário também é válido, desde que você, mesmo não tendo zap e espadilha na mão, que são trunfos principais do truco, você consiga intimidar o outro. É divertidíssimo. Uma tarde jogando truco, você se livra de grande parte dos problemas, você ri muito. Depois você tem histórias para poder contar dos lances que até nem aconteceram durante a partida de truco, porque a única lei que existe lá é a que não tem lei nenhuma, o que vale é a esperteza. E nós jogamos o truco, terminamos na mesa uma rodada, até um campeonato na nossa casa, e ninguém fica inimigo. Há uma gozação danada, uma brincadeira danada. Por quê? Porque a todo momento ali, as leis, a moral e a ética que rege o jogo de truco é porque não tem regra, não tem moral, não tem ética, não tem nada. O que vale é brincar agora. Vai jogar xadrez da mesma maneira. Vá colocar o adversário em xeque, subir em cima da mesa e ficar saltitando, urrando feito um hipopótamo bêbado de tanto prazer. Não vai dar certo. Porque as normas não são assim. Você vai ter o mesmo comportamento do truco num jogo de cricket. Aquele comportamento, aquela flor que nós estamos brincando. Não vai dar certo. Que existem regras lá que não valem aqui e vice-versa. O desafio está em aprender e respeitar.